Olá, você tem uma dor na virilha e quer saber o que pode ser? Você quer saber o que deve ser feito para acharmos o diagnóstico e como deve ser feito o tratamento? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico ortopedista, oncologista ortopédico e cirurgião do quadril. E hoje vamos falar sobre dor na virilha. Caso você seja um paciente que já teve uma dor nessa região ou que ainda tem, coloque aqui nos comentários abaixo como que foi feito o seu diagnóstico e o tratamento. Caso você tenha interesse neste ou em outros temas da cirurgia do quadril, da região do quadril, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos conteúdos que virão a seguir. Então hoje eu vou falar sobre dor na virilha. Então primeiro, o que é a virilha? Onde que fica essa região? Então, a virilha é uma região que fica na região anterior, na frente da região do quadril, entre a região do abdômen e a coxa. Então, essa é uma localização em que é frequente a queixa de dor e na qual existem várias situações que podem provocar dor. Essa é uma das maiores queixas, do paciente que vai no consultório do cirurgião de quadril, mas existem várias doenças que podem causar. Essa é uma região de intersecção de vários sistemas. Então, apesar de serem mais comuns as dores de origem ortopédica, existem várias outras doenças que podem causar dor nessa região e é muito importante diferenciá-las para que tenhamos um correto diagnóstico e para que seja feito um plano de tratamento correto também. Então existem diversas causas. Então as causas mais comuns são ortopédicas, então são dores musculares, distensões, desgastes articulares, osteonecrose do quadril, mas temos outras causas. Então o paciente do sexo masculino pode ter uma dor testicular, então algum problema no testículo que irradia para essa região. A mulher ela pode ter uma endometriose que também pode causar dor nessa região. Temos dores de parede abdominal, então hérnias inguinais. Podemos ter tumores que causam dor nessa região. Infecções urinárias, pedras nos rins, alguma alteração de linfonodos nessa região, apendicite e além de outras causas osteomusculares. Então o paciente pode ter uma pubalgia, que também dá uma dor nessa região, pode ter uma psoite, que é uma inflamação aí do músculo psoas, pode ter tendinites, bursites. Então vejam que existe um universo grande aí de patologias que podem dar dor na região da virilha. Então a causa mais comum de dor na virilha no paciente aqui do Brasil é a causa muscular, osteomuscular, então distensões, estiramentos, então pacientes que fazem esportes, ou por outro lado, pacientes sedentários que têm algum acidente doméstico, vai tentar evitar alguma queda, a gente pode ter uma lesão nessa região também. Mas é importante lembrar que existem causas mais importantes, também mais relevantes de dor nessa região. Então é importante diferenciar uma dor que pode melhorar de uma maneira simples, de uma dor persistente que merece um tratamento adequado. Então existe diferença de uma dor causada na virilha direita, na virilha esquerda? Em geral não, são os mesmos motivos, tá? O que vai mudar é o membro dominante aí do paciente. Então se ele é um paciente destro, a maioria dos pacientes, a maioria é destra, então ele vai ter uma dor maior do lado direito. Se o paciente ele usa mais a perna esquerda, a coxa esquerda, ele vai ter uma dor maior do lado esquerdo, mas em geral as fontes, as causas de dor são as mesmas. Existem também algumas situações especiais. Então, a mulher grávida, ela pode ter, relativamente comum, ela ter uma dor nessa região da virilha. Por que isso acontece? Então, primeiro pelo aumento de volume aí do uterino aí para ter a gestação, né? Então, esse aumento de volume aumenta o peso, a pressão nessa região. A mulher muda o centro de gravidade, então vai mais para frente também. Então, é normal ela ter dores de sobrecarga. Além disso, a parte óssea, por ação hormonal, ela acaba se dilatando, a parte ligamentar a junção desses ossos acaba ficando um pouco mais frouxa para permitir a passagem do neném no canal do parto. Então essa distensão ligamentar também pode ser uma fonte de dor. Além disso, a mulher tem mais retenção de líquidos, pode ter varicoceles, então, que é a dilatação de veias. Então a mulher grávida, gestante, ela tem vários motivos para ter dor nessa região também. Uma situação relativamente comum é que essa dor da virilha nem sempre ela é localizada. Então, por ação neurológica, principalmente do nervo obturatório, que às vezes pode estar irritado por causa do motivo da dor na virilha, é relativamente comum a irradiação dessa dor para a face anterior ou face interna da coxa também.
E quais os remédios que podem ser utilizados para aliviar a dor nessa região da virilha? Então, primeiramente, para dores mais leves, para dores aparentemente mais passageiras, pode ser usado um analgésico simples, então como uma dipirona, um paracetamol, mas é muito importante para as dores persistentes ou de forte intensidade que elas sejam primeiramente avaliadas por um médico para aí depois ser prescrito algum tipo de analgésico ou anti-inflamatório. E quando que o paciente deve procurar o médico quando ele tem uma dor na virilha? Então assim, se ele tem uma dor que foi claramente causada por uma lesão muscular, então uma dor aguda, que não é de forte intensidade, ele pode até fazer um tratamento com repouso, depois alongamento, alguma reabilitação. Agora existem alguns sinais de alerta, são aqueles sinais importantes de que o paciente deve procurar imediatamente o atendimento médico. Então febre, não é normal uma dor musculoesquelética vir acompanhada de febre. Então se ele tiver uma febre assim, acima de 38 graus, deve procurar uma avaliação médica. Então se essa dor vem associada com sintomas urinários, então se o paciente tem um ardor para urinar, tem que fazer várias vezes, então se ele tem alteração da cor da urina, deve procurar atendimento. Pacientes do sexo masculino, se tem uma dor claramente testicular, aguda, de forte intensidade, já deve procurar, porque pode ser alguma alteração, alguma torção testicular, alguma coisa mais importante que deve ter uma avaliação imediata. Se essa dor na virilha, ela é acompanhada de uma dor em outras regiões, então uma dor abdominal, uma dor lombar, uma dor irradiada até o pé, o paciente deve procurar atendimento médico. Se o paciente já tem um histórico de câncer, então se ele já trata essa doença de outra parte, de outra região, mas tem uma dor aguda nessa região, já deve procurar imediatamente. Se o paciente acha um aumento de volume nessa região, então normalmente ele é denominado de íngua de forma mais popular, ou nódulo, um termo mais médico. Então se ele tem aumento de volume local, já deve procurar atendimento médico também. Além disso, se essa dor limita o paciente para caminhar, ele não deve ficar apenas observando, ele deve já procurar o atendimento médico também. Então se ele tiver outros sintomas associados, então uma dificuldade respiratória, aumento de frequência cardíaca, frequência respiratória. Além disso, se o paciente tiver vômitos, calafrios, isso também deve ser avaliado de forma imediata. Agora, se o paciente tem aquela dor na virilha relacionada claramente à atividade esportiva, não tem nenhum desses sinais de alerta, o que ele deve fazer? Inicialmente deve fazer repouso dessas atividades esportivas. Quando a dor é bem aguda de uma distensão muscular, deve fazer gelo 20 minutos, umas 4 vezes ao dia, aí por uns 2 a 3 dias para diminuir o processo inflamatório. Pode usar algum analgésico simples que ele já esteja acostumado a usar. Em alguns momentos pode ser prescrito aí após a avaliação médica o uso de anti-inflamatórios para diminuir a inflamação, diminuir a dor no local também. Então essas são as medidas iniciais. O retorno às atividades deve ser gradual. Uma lesão muscular demora de 3 a 4 semanas para ser cicatrizada. Então não adianta o paciente voltar antes das suas atividades. Além disso, por conta do repouso das atividades esportivas, o paciente vai ter uma atrofia da musculatura. Então é importante ele voltar a alongar essa musculatura, voltar a condicionar, fortalecer antes das atividades esportivas e depois voltar de uma maneira gradual, com caminhadas mais fortes, depois uma corrida leve. Não deve voltar às atividades de alta performance logo após o episódio da dor aguda. E como se pode prevenir? Então as lesões de causa musculoesquelética, ortopédica, elas podem ser prevenidas. Então o paciente que é esportista, que vai fazer sua atividade, é importante que ele tenha atividade física regular, que ele tenha um condicionamento, então fortalecimento além da atividade esportiva também. Ele deve alongar, fazer alongamentos antes de fazer a sua atividade, deve estar bem hidratado, deve ter dormido bem. Todos esses são comportamentos saudáveis que previnem o paciente de ter uma dor aguda na região da virilha. Já para as outras causas de dor, que são causas orgânicas, não ortopédicas, de outros sistemas, é difícil a gente ter uma prevenção, mas é muito importante reconhecer os sinais de alerta para procurar um atendimento médico imediato e evitar complicações decorrentes dessas doenças. Como vimos, existem diversas causas de dor na virilha. Então é importante reconhecer os sinais de alerta, reconhecer de que essa dor pode ter diversas causas, e é importante uma avaliação médica
rápida, para que seja feito um diagnóstico correto e um plano de tratamento adequado para cada patologia que pode ocorrer nessa região. Façam seus comentários abaixo, coloquem suas dúvidas genéricas sobre esse assunto. Não posso responder dúvidas específicas de cada caso, mas dúvidas gerais sobre o assunto posso responder com o maior prazer. Caso tenham gostado dessas informações, dê um like, assine o canal, compartilhe com algum amigo, algum familiar que possa se beneficiar desse tipo de informação. Então, paz e saúde para todos e até a próxima.